Olá, estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast da Paróquia Santa Edviges. E o nosso convidado de hoje é o Padre Richard, que nos falará Santa Edviges, superação do inevitável. Seja bem-vindo, Padre Richard. Saudações a todos e a todas que nos escutam. E neste momento importantíssimo de ouvir, aprender e rezar, nos congratulamos todos em Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas, e que o Espírito Santo abra o nosso coração, a nossa mente, para que mergulhemos na fé, naquela pessoa da qual hoje nós queremos fazer um elogio, um reconhecimento de suas virtudes, Santa Edviges. Caríssimos irmãos e irmãs, é perceptível que na história bíblica muitos são os patriarcas, também as matriarcas, que foram chamados por Deus para o serviço. Vemos na pessoa de Abraão um homem que, escutando Deus, se colocou na disposição dele e, pela fé que teve, pôde caminhar, acreditar, receber o filho, ganhar terras e, ao mesmo tempo, acima de tudo, ganhar de Deus a fidelidade. Nós também temos Moisés, que vocacionalmente passou por tempos difíceis e era inevitável que um dia Moisés fosse reconhecido como um hebreu, apesar de ser criado como um egípcio. Mas dentro do coração de Moisés, Deus falava, agia, e mesmo expulso do Egito, em meio às ovelhas que pastoreava, Deus lhe chamou para uma missão maior, a de libertar aquele povo do Egito, a de ser uma pessoa que pudesse ser luz na escuridão de tantas pessoas, e assim o aconteceu. Moisés se achava indigno, Moisés se achava pequeno, incapaz de chegar até o grande inimigo do Egito, o grande faraó que era conhecido como Deus. E a partir daquele momento em que Moisés escuta Deus chamando para essa missão, ganha coragem e aquilo que era da vontade do Senhor fez com que acontecesse na vida do povo. Tirassem todos da escravidão e lhes mostrassem o caminho que leva à felicidade, ou seja, o caminho da terra prometida. Ora, na vida de Moisés, na vida de Abraão, como também na vida de todos aqueles que são chamados, Deus faz um chamado especial. Primeiramente, a vida, depois a ser filhos dele, a serem fiéis a ele, da família dele, e um chamado especialíssimo que é o da santidade. Quando falamos em santidade, podemos aqui chamar a atenção para a vida de Santa Edviges, essa santa tão querida por todos nós. Criada realmente em berços de fidelidade, de alegria, de religião, de paz na família, ela também, fiel e obediente, cresce, casa-se e se torna alguém chamada por Deus a ser mãe, ser esposa e poder exercer em seu meio grandes favores àqueles que tanto precisavam. Santa Edviges é aquele modelo de luz no meio da escuridão, em meio também àquelas pessoas que tanto precisavam. Era Edviges que passava, ajudava com uma palavra, acolhida e até mesmo com os meios financeiros que possuía. Mas a vida de um santo nem sempre é feita de flores. Certamente Santa Edviges, como todos os outros santos, dos quais também conhecemos, passam ou passaram por dificuldades. Santa Edviges, em certo momento da sua história, perde os filhos que morrem, ficando apenas uma, perde o marido,
se torna uma pessoa quase órfã, mas como viúva se consagra ao coração de Deus, entra num convento e faz com que aquilo que não era possível diante dos seus olhos, mãos e coração evitar, que era a morte dos seus, se tornar possível nas obras de caridade em favores a tantos irmãos e irmãs da época. Ela podia fazer alguma coisa e assim o fez. Não escondeu suas virtudes, não fez com que toda a sua capacidade de dons ficasse escondida, mas pelo contrário, assim como Cristo, ela fez, ela foi e deu a vida. Santa Edviges é um modelo de obediência porque ela se coloca a ouvir o Senhor. É alguém que coloca os seus ouvidos na boca de Deus. E todo aquele que coloca os seus ouvidos na boca de Deus, assim como Santa Edviges, faz a experiência de escutar uma palavra encorajadora, algo que fortalece a vida, que levanta e faz andar em direção àquele ou àquela do qual precisa, fazendo com que o reino aconteça. Em Santa Edviges nós vemos, além de uma mulher que obedece porque escuta Deus, uma mulher alegre, uma mulher que não tem tristeza, apesar das agruras que passou pela sua vida, mas é a mulher da esperança, por isso alegre, porque nunca perdeu a esperança. A esperança em quê? A esperança na vida eterna, a esperança de que tudo passaria, só Deus permaneceria, e assim aconteceu. E nessa mesma esperança, partilhada com tantos da sua família que agora restava e daqueles dos quais dependiam dela, a santa pôde mostrar o caminho de nosso Senhor, a pessoa, os sentimentos de Cristo Jesus. Hoje nós invocamos Santa Edviges como aquela que de fato tira a coroa da cabeça e coloca sobre o livro das Sagradas Escrituras, que tão bem vemos na sua imagem nas nossas igrejas, para mostrar que tudo aquilo que ela é está a serviço dessa palavra obediente que ela um dia escutou. Tudo está a serviço de Deus. E se está tudo a serviço de Deus, nada é insuperável. Tudo se supera, porque para Deus nada é impossível. Com Deus tudo é possível. Vemos em Santa Edviges essa possibilidade de Deus transformada em hospitais, educandários, locais onde pudesse acolher pessoas que tinham necessidade de acolhimento, de cuidados, de pessoas. E Santa Edviges favorece isso. Poderíamos dizer que o grande reinado desta santa mulher era servir quem mais precisava, era o reino de Deus de fato. Por isso, a sua coroa, todo o seu reinado, estava à disposição do Rei dos Reis, o Senhor Jesus. E bendito seja Deus por isso, que auxilia, protege e ampara todas as suas ovelhas mediante pessoas das quais se colocam abertamente a ouvir sua palavra e a colocar em prática. Vemos em Santa Edviges uma mulher encarnada, que vive da palavra, mas a torna carne, prática, concretude. Nesse sentido, é uma santa que não é passiva. Santa Edviges é mulher ativa. E na atividade cotidiana, poderíamos também afirmar que foi uma mulher que lavou os pés dos irmãos e das irmãs. Esta atividade de Santa Edviges faz com que tantos adentrem ao conhecimento da fé em Jesus Cristo,
porque é uma mulher cujo exemplo de serviço atraía. Certa vez, muito há pouco tempo, escutávamos Bento XVI dizer que a fé na igreja, a participação nesta igreja católica, ela não é só aquilo que pensamos ser, ela é muito mais. E que quando alguém pretende entrar na igreja, essa pessoa que pretende entrar nessa comunidade, ela é atraída pelos exemplos de fé, pelos os exemplos e as expressões das quais uma pessoa vive a fé em Jesus Cristo. Santa Edviges, ela é, portanto, a pessoa que atrai para a fé em Jesus Cristo. Por isso é ativa. Não é alguém parada no seu mosteiro ou na vida contemplativa. A santa reza, mas trabalha. Trabalha e reza. No entanto, que dentro de um mosteiro ela pôde fazer muito mais do que como rainha. Ela pôde servir muito mais estando junto daquelas das quais eram consagradas a Deus, do que quando, em vistas do seu reinado terreno, ela pôde fazer aos irmãos. Hoje invocamos Santa Edviges, portanto, como essa senhora, essa mãe, essa filha de Deus, esta esposa, que na originalidade de sua vocação escutou Deus, colocou em prática os seus ensinamentos e fez com que toda a sua vida pudesse ser luz e exemplo. E é a santa da qual nos ajuda a pagar as nossas dívidas. Que Santa Edviges faça isso ser superável. O que nos parece, ou parece para tantos, impossível, nela está uma grande realidade, uma realidade prática, ativa e cheia de fé. Que todas essas dívidas, elas podem ser pagas na fé, mas desde que não fiquemos passivos, parados. Deus nos ajuda, mas precisamos ajudar Deus. Deus nos favorece realmente com que tudo aquilo que devamos seja pago, mas Deus quer o nosso trabalho, o nosso esforço, tudo é superável com a vontade de Deus e o nosso trabalho, a abertura, o nosso querer para aquilo que Ele também quer. Que Santa Edviges nos ajude nisso, que possamos acreditar em algo mais, que vai além. Este algo mais que vai além, que está acima de nós, é o próprio Deus, que dá sentido à nossa vida, que nos dá esperança, nos faz ser firmes na alegria, longe de tristezas, e poder dar a Ele tudo que somos, tudo que temos. Que também a nossa coroa de como filhos de Deus, assim que somos chamados desde o batismo, esteja à disposição do Senhor para o serviço nele, com Ele e para Ele. Que Santa Edviges nos ajude sempre e nos interceda agora e nas realidades que mais precisamos. Assim seja. Amém. Obrigado, Padre, por essas palavras. Tenho certeza que, como Santa Edviges, nós também vamos espelhar a ela, né? Em todos os ensinamentos. Que Deus abençoe. Amém. Muito obrigado pelo convite e que Deus abençoe a todos.